Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Muito bem, amados diletos irmãos, nós vamos encerrar a campanha hoje sobre estarmos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Então, amados, estar protegido pelo sangue de Jesus Cristo, estarmos sob esse manto. O sangue de Cristo simboliza o sacrifício supremo. O sangue de Cristo simboliza o sacrifício feito por Ele na cruz. O sacrifício para trazer a redenção em nossa vida. A redenção do nosso pecado. Não só do nosso pecado, não só do meu, do seu pecado, mas também do pecado da humanidade. Então, para estarmos protegidos por esse sacrifício, existe algumas práticas essenciais, existe alguma prática de atitude que são essenciais para nós vencermos através do sangue de Cristo. Uma dessas práticas é fé. Ou seja, a confiança, acreditar genuinamente que Jesus é o Filho de Deus. Acreditar que Jesus é o perfeito sacrifício. Que esse sacrifício foi suficiente para trazer a salvação à nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, a fé, ele é o fundamento que nos conecta, ou seja, que nos liga à proteção de Cristo. E também precisamos ter arrependimento e confissão. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos nos arrepender sinceramente e confessar a Deus, dizer para Deus que estamos arrependidos. E precisamos trilhar o caminho da vida. Um caminho que nos leva a encontro com Deus. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisamos trilhar esse caminho que nos abre as portas dos céus, permitindo que o sacrifício de Cristo seja aplicado em nossa vida. Veja bem o que está escrito assim. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei. Então precisamos ter uma vida de comunhão com Deus. Manter uma vida de oração. Uma vida de leitura da palavra de Deus. Uma vida de comunhão com
cada irmão com cada irmã. Isso fortalece a nossa conexão com Deus e nos ajuda a viver de acordo com os seus ensinamentos. A obediência aos mandamentos de Cristo. O Senhor Jesus diz assim que devemos viver segundo os seus ensinamentos. O ensinamento de Jesus é baseado com a sua própria palavra. O Senhor Jesus disse que nós somos a luz desse mundo. E ser luz no mundo é seguir os exemplos do próprio Senhor Jesus. Então precisamos participar da morte de Cristo, do sacramento. Para muito participar da morte de Cristo é participar da ceia do Senhor. Participar da ceia do Senhor é uma forma de renovar o esforço e aliança com Cristo, lembrando do seu sacrifício. Mas isso não é somente isso. Participar da morte de Cristo é estarmos sob sua proteção. Participarmos da ceia, que alimentarmos do corpo, do pão que é oferecido, do vinho que nos é oferecido, não é uma garantia de que não haverá dificuldade ou de que, em meio a todas as circunstâncias, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós estaremos isentos do sofrimento. Então, amados, diletos irmãos, o sangue de Cristo, portanto, ele é visto como uma cobertura espiritual, uma cobertura que oferece perdão, renovação. Através do sangue de Cristo recebemos uma promessa de uma vida eterna. Você pode perguntar para mim, existe algum texto que nos garante o que você está falando? Sim. Existe vários textos bíblicos que falam sobre a proteção de estarmos sob o poder do sangue de Jesus Cristo. Então, eu vou deixar aqui algum texto, não vou comentar, mas vou deixar algum texto que fala de estarmos sob a proteção do sangue de Jesus Cristo. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7. Está escrito assim: mas se andarmos na luz, como ele anda na luz, temos comunhão um com o outro, e o sangue de seu Filho nos purifica de todos os pecados. Muito bem. Esse é um texto que nos mostra que o sangue do Filho amado de Deus nos protege. Efésios 1, verso 7, está escrito assim: nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. De quem? Nele quem? De Cristo.
Apocalipse 12, verso 11, está escrito assim: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte e não amaram a própria vida. Colossenses 1, verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra como as que estão nos céus. Então, amados, esses versículos, ele reforça a ideia de que o sangue de Jesus Cristo, ele é essencial para a purificação, para a redenção e proteção espiritual daqueles que crêem em Cristo. Então, eu quero agora dizer para você quais são os espíritos demoníacos que foi derrotado pelo sangue de Cristo. A Bíblia, muitas vezes, não fornece uma lista específica de nome de espírito demoníaco derrotado pelo sangue de Cristo. No entanto, a Bíblia, a Escritura, deixa claro que o poder de Cristo, o poder do seu sacrifício na cruz, que o sacrifício de Cristo derrotaram as forças do mal. Então, eu quero deixar aqui algum conceito. Quem foi derrotado pelo sangue de Cristo? O primeiro arqui-inimigo que foi derrotado pelo sangue de Cristo foi Satanás. Satanás, que também é conhecido como diabo. Ele é o principal adversário de Deus. Ele é o principal adversário de Cristo. Ele é o principal adversário da humanidade. Em João 1:12, verso 31, está escrito assim: Jesus afirma: agora o julgamento deste mundo, agora aquele que lhe der esse mundo será expulso. O príncipe deste mundo será expulso. Então, através da morte e ressurreição de Cristo, Cristo marca a derrota final de Satanás. A Bíblia diz que os principados, as potestades são vencidos pelo meio de Cristo. Em Efésios, capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo afirma que nós travamos uma luta espiritual. As lutas dos crentes são contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, ou os príncipes das trevas desses séculos. As nossas lutas é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, existe uma hierarquia de espírito maligno que opera no mundo espiritual. Essa hierarquia tem um principado, tem um general. Livro de Colossenses, capítulo 2, verso 15, declara que Jesus despojou o principado
e as potestades, e o expôs publicamente, e dele triunfou em si mesmo. Então Cristo, ele despojou o arqui-inimigo de Deus. Então hoje nós podemos ser libertos pelo sangue do Senhor Jesus. Nenhum espírito de enfermidade pode dominar a nossa vida. Em Lucas, capítulo 13, verso 11 a 13, Jesus cura uma mulher que estava com um espírito de enfermidade por 18 anos, libertando dessa opressão. Então Jesus, ele liberta as pessoas que estão enfermas, que estão aprisionados. Ah, irmão Gregório, estou com um médico deu um diagnóstico que eu estou com câncer. E câncer não tem cura. Claro que tem. Pelo sangue de Jesus Cristo você pode ser curado. Qualquer espírito demoníaco que está causando enfermidade em sua vida, ele pode ser expulso pelo sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo ilustra a vitória de Cristo sobre Satanás, sobre suas forças. A Bíblia, ela nos ensina que por meio do sangue de Jesus, os crentes têm autoridade para resistir e vencer o mal. Vencer esse mal que está atuando na sua vida, na minha vida. Gregório, eu posso perguntar para você, o meu filho é viciado em droga, é dependente químico. O sangue de Jesus tem o poder de libertar? Claro. A Bíblia é bem clara nesse sentido. Os crentes têm autoridade para resistir e vencer. Para vencer o mal. Mas precisamos nos fortalecer, focar a nossa vida em Cristo. Então, eu quero agora convidar você, meu irmão, minha irmã, a fazermos uma oração de encerramento dessa campanha. Eu começo orando assim. Grande e soberano Deus, em o nome do teu amado Filho, Senhor Jesus, eu venho até a tua presença. Eu venho com fé, Pai, para pedir a proteção, para pedir, Senhor, a destruição de todo o mal. Em o nome do teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, eu digo para ti, Pai, eu creio que tu, ó Deus, é eterno. E eu creio no teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que é semelhante a ti, um Deus único. Eu creio que o Senhor Jesus é o caminho para a salvação. Então eu venho te louvar. Eu venho te agradecer por teu sacrifício na cruz. Eu digo para ti, o Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por oferecer o seu sangue derramado, teu precioso sangue, que foi derramado na cruz por mim
e por toda a humanidade. Então, Senhor Jesus, eu venho diante de Ti agora, pedindo que o poder do Teu sangue proteja a minha vida, proteja a minha família, proteja a minha esposa, proteja esse meu irmão, essa minha irmã, que ora comigo, Pai. Que nesse dia, esse Teu sangue livre a todos os meus irmãos, a minha vida, a vida da minha família, a vida da minha esposa, das minhas filhas, que todos eles sejam libertos, protegidos de toda a obra de feitiçaria, macumbaria e de todo o mal que possa ser enviado sobre a nossa vida. Eu oro, meu Deus, por esse meu irmão, por essa minha irmã, que estão passando por opressão maligna, que muitas vezes receberam, muitas vezes, uma maldição na encruzilhada, que foram enviados sobre a vida desse meu irmão, dessa irmã, um espírito de opressão maligna, e que essa toda ação maligna do inimigo caia por terra. Então, orando nesta noite, finalizando esta campanha, eu declaro, por meio da fé, Pai, que nenhuma alma forjada contra nós, ou seja, nenhuma arma forjada contra nós, possa prevalecer sobre nossa vida. Então, em nome do Senhor Jesus, eu renuncio, eu rejeito qualquer pacto, qualquer aliança ou influência maligna feita pelos meus familiares, pelo meu antepassado. Eu quero, Senhor, amarrar qualquer aliança feita pelo antepassado desse teu servo, dessa tua serva. Ou seja, qualquer aliança, qualquer influência maligna feita por esse teu servo com qualquer espírito maligno. E eu quero agora, Pai, eu coloco a minha vida, eu coloco a vida desse teu servo sobre a tua proteção. Que agora a nossa vida, mediante o sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nos possamos levantar fortalecido, vencendo, sermos capazes de vencer qualquer luta, Pai, pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro a proteção sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus pensamentos, sobre o meu corpo, sobre a minha alma. E também, Senhor, eu declaro que em nome do Senhor Jesus, esse meu irmão, essa minha irmã, está sob a proteção do teu sangue. Que eles estão cobertos, protegidos pelo teu sangue.
E ninguém pode nos derrotar. Nenhum inimigo pode prosperar, porque estamos abrigados em Ti. É isso que eu te peço, Pai. Encerro essa campanha de 3 dias, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.